Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mão vazia. Socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, aqueles que aqui se encontram e os que nos acolhem pelas redes sociais. Para nós lembrarmos da bem-aventurada Virgem Maria é um motivo de alegria. É isso que ela nos traz. Maria é aquela que enche o nosso coração de alegria, como gestos como esse, narrado por São Lucas. Uma virgem grávida, esperando por obra do Espírito Santo, o Filho de Deus, se desloca de Nazaré, sua cidade, até a cidade de Alcaim, perto de Jerusalém, onde vivia Isabel, que já estava em estado adiantado. Tudo isso para que se cumpra o encontro entre o Salvador e o seu precursor, Jesus e João Batista. E o Senhor é aquele capaz de nos levar a emoções como essa, que a própria Isabel reconhece. Logo que a saudação chegou, a criança remexeu em meu ventre. Só o Senhor pode nos causar esse sentimento, esta emoção. E Maria faz parte desta história. Por isso a igreja a venera, um culto todo especial, a hiperdulia, a grande veneração, porque ela, para nós, sem dúvida nenhuma, é o maior modelo de seguimento, de serviço ao Senhor e ao seu reino. E hoje, nós, no nosso calendário litúrgico, celebramos solenemente no mundo todo esta grande memória da Virgem Assunção da bem-aventurada Virgem Maria. O último dogma proclamado pela igreja, o quarto dogma relativo à vida da Virgem. Sabemos quais são os dogmas, mas me permita aqui rememorá-los. O primeiro é o dogma da Imaculada Conceição. Maria é aquela que nasce sem pecado original. E é óbvio, teologicamente, que assim seja. Porque como é que o Filho de Deus, aquele que é fonte e exemplo de santidade, iria nascer de uma carne refém do pecado? Tem sentido o Filho de Deus nascer que carrega naquele ser o pecado? Não! Se Deus é todo santo, é a fonte da santidade, é oposição ao pecado, Deus então fez com que aquela mulher fosse preservada do pecado. Não é uma homenagem à Virgem, mas é para ser coerente com a pessoa do Senhor. Ele é todo santo, ele é puro, ele é de Deus, ele é do Pai, ele é o caminho da nossa salvação. Então o ventre que o gesta precisa ser de uma mulher pura. Por isso esse dogma, Imaculada Conceição da Virgem Maria. O segundo, a virgindade perpétua de Maria. Maria e continuou virgem pós-parto. É dogma de fé. Quis, assim, preservá-la para uma vida toda voltada para Ele. Nem por isso ela deixou de cumprir com a sua vocação de esposa, de mãe, mas Deus a manteve virgem até os dias da sua vida. E São José soube compreender isso, porque era um servo de Deus. O terceiro dogma
vindo lá do concílio de Éfeso. Maria, mãe de Deus. Theotokos, diziam os orientais, mãe de Deus. E o último, promulgado pelo Papa Pio XII, numa constituição apostólica chamada Multificiencissimus Dei, ou seja, o Deus sabedor de todas as coisas, a sabedoria divina, proclama que Maria foi assunta ao céu. Na Constituição Apostólica Multificiencimus Dei, o Papa Pio XII vai dizer: quis Deus preservá-la da corrupção da terra. Ou seja, quis Deus preservar Maria da sepultura. E aí então ela é elevada aos céus. Vejam, irmãos, nós não temos nos evangelhos nenhuma datação, ou muito menos algum apontamento acerca do fim da Virgem. O que, segundo a tradição, em Éfeso, uma casa nas montanhas da Turquia, Éfeso fica na Turquia, em que, segundo os historiadores, a liturgia pós-bíblica vai dizer que ali João viveu os seus últimos momentos cuidando da Virgem Maria. E aí, este lugar é um lugar sempre de peregrinação. Muitos cristãos vão a Éfeso para visitar o que se chamava a casa da Virgem, porque, segundo a tradição, João viveu os seus últimos dias naquela região. Foi o único dos apóstolos que morreu de causas naturais, não sofreu o martírio. E ali, então, cristãos e também muçulmanos, porque os muçulmanos veneram a Virgem como a mãe de um grande profeta. Para os muçulmanos, Jesus é um profeta, e a sua mãe precisa ser venerada porque o ventre dela é sagrado. Uma mulher que dá à luz a um profeta tem o ventre sagrado segundo os muçulmanos. Então eles também veneram, respeitam a mãe de um profeta. Mas para nós Jesus é mais do que o profeta, ele é a fonte do profetismo, ele é o nosso Deus. E por isso, por não se ter nenhuma indicação da sepultura de Maria, a igreja, as comunidades, os primeiros séculos, foram, então, criando essa cultura e transmitindo esta informação de que Maria, ela foi assunta ao céu, elevada ao céu. Na Escritura Sagrada nós temos o profeta Elias, que viveu lá no Antigo Testamento, primeiro livro dos Reis. Essa experiência de ser elevado numa carruagem de fogo não é algo novo. E Maria, então, depois de toda uma vida, ela é convidada por Deus, pelo seu testemunho de amor ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo e à Igreja, como servidora, a habitar na glória eterna. E possivelmente, essa data do dia 15 é uma data fixa, mas quando cai na semana, essa solenidade é deslocada para o primeiro domingo, por isso que nós estamos celebrando hoje, não é? Marca no século V uma igreja que foi em Jerusalém dedicado à Virgem Maria. E lá nesta igreja, no século V, no dia 15 de agosto, esta igreja foi dedicada. A primeira igreja dedicada à Virgem. E lá havia uma devoção ao chamado dormício, ou seja, a festa da dormição de Nossa Senhora. A forma como a comunidade compreendia a passagem, a Páscoa Virgem. Por isso, o Papa, então, Pio XII, depois de 10 séculos, ele estabelece que a festa da dormição, através do dogma da Assunção, passaria a ser chamado Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, em 1950. E aí podemos nos perguntar, o que do ponto de vista teológico, histórico, isso significa na nossa fé? Significa muito, porque a solenidade da Assunção
é uma festa que nos lembra a nossa passagem, o nosso destino final. O meu lugar é no céu, é lá que eu quero morar. Sim, a Assunção da Virgem apresenta o caminho que Jesus, como nos diz Paulo, na carta aos Coríntios, inaugurou. A ressurreição. A Assunção nada mais é do que este subir ao alto para adentrar na morada celeste. E Deus, assim, vendo nesta serva tão fiel, fez com que as portas da eternidade se abrissem para ela. Porque o seu filho Jesus, o primogênito dentre os mortos, inaugurou este caminho. E a carta aos Coríntios vai dizer isso. Primeiro, o primogênito dentre os mortos, ele ressuscitou, primeiramente. Depois, aqueles que creram em Cristo, entre eles a Virgem, e os homens e mulheres com o coração sincero. Então não é de estranhar, porque é o nosso caminho. E Deus encontrou nesta serva uma vida totalmente doada em favor dele. Maria se destaca por ser uma mãe zelosa e uma serva fiel. Escreve isso no coração. Maria é para nós exemplo de uma mãe zelosa e uma serva fiel. E somente alguém que é fiel a Deus pode entoar o Magnífica, o cântico da grandeza de Deus. Sim, aliás, este canto fazia parte do conjunto de orações e louvores do povo de Israel. Nós vamos encontrá-lo uma outra versão dele, porque ao longo do tempo ele foi acolhendo diversas realidades. No primeiro livro de Samuel, capítulo 2, Ana, mãe de Samuel, também entoa este canto. E o que ele significa na boca da Virgem? Significa o reconhecimento de que Deus é aquele que sempre age em nosso favor. Somente os fiéis a Deus, os humildes de coração, podem proclamar este canto com o coração, tal como a Virgem. Ele reconhece o senhorio e o poder de Deus, mas reconhece que Deus é justo. Ele ama a todos, mas ele se compadece dos humildes, daqueles que sofrem, daqueles que estão sempre disponíveis a acolher a sua palavra. Ricos aqui, poderosos, não são simplesmente os que têm muitas riquezas. Não! Ricos e poderosos aqui são aqueles que são soberbos, que se julgam donos da verdade, colocam os seus interesses e a sua riqueza acima do Senhor. Esses serão destronados. E o Senhor vai exaltar e glorificar os humildes. Maria não apenas reconhece que Deus faz isso por todos, mas que Deus o fez na vida dela. Sim, ela é exemplo de humilde, uma filha simples, uma esposa, uma humilde serva, num grande sinal. Um sinal que representava aquilo que é a nossa salvação. O filho, sim, o seu filho amado. Maria é um sinal que não aponta para si mesmo, que não reflete uma luz, senão a do Filho, a de Cristo. Sim, mas ela nos ensina que aqueles que um dia viverão a glória precisam viver tal como o Filho dela nos ensinou. Viver para Deus. Totus tuo, todo de Deus. E aí, a vida dela nos aponta caminhos de como nós devemos conjugar esta realidade peregrina, valorizá-la, iniciar nela o nosso batismo, mas também
vislumbrar que um dia estaremos participando de um outro plano, o plano da eternidade. E aí nós precisamos fazer bem essa conjugação, de tal forma que nós não desvalorizemos este mundo, porque muitos, infelizmente, desvalorizam essa realidade, são muito pessimistas em relação a ela, e por isso se preservam. Não, porque vivem para a realidade celeste, esquecem de que nesta realidade é necessário vivermos o nosso apostolado, o nosso discipulado, e Maria nos ensina isso, meus amados irmãos e irmãs. É muito simples olhar para o mundo e dizer: ele não tem mais jeito, ele acabou, quero logo viver a eternidade. Não, lembremos todos, e Maria reconhece: o autor deste mundo é o nosso Deus. Deformamos, enquanto cristãos e discípulos de Jesus, precisamos restaurar a santidade que recebemos de Deus e que Maria viveu, as coisas que Deus criou para bem vivermos. Sim, porque este mundo que Maria vivenciou e contribuiu para que as pessoas pudessem ter o reino, é um mundo que Deus quer que nós nos realizemos. Se assim fosse, Ele nos teria criado para viver diretamente no céu. Não, ninguém que chega ao céu deixa de passar por esta eternidade, por esta realidade, por esse mundo sensível. Por isso é importante que você, meu irmão, minha irmã, tendo Maria como modelo, tendo esta fé assunta, uma fé que se dirige ao alto, possa esforçar-se, dar um testemunho aqui, de amor a Deus, de discípulo e discípulo do Senhor, tal como ela foi. Valorizar cada coisa sem, porque essa realidade que Deus criou para trazer é uma realidade transitória. Tudo passará. Não é aqui que nós vamos viver a eternidade, mas aqui nós vamos edificar o reino de Deus e viver a felicidade que Deus quer para nós. Portanto, Maria nos ensina a viver, a compreender o sofrimento, mas nunca entregar-se a ele. Maria foi uma mulher realizada, feliz. O mundo é para a nossa realização. Sofrimento, existem lutas, existem dores, todas elas superamos na força, é como ela superou. Maria viu o seu filho crucificado na cruz, mas o luto dela é eterno. Ela viveu aquela esperança, aquela confiança em Deus e viu, testemunhou a ressurreição e continuou a sua missão. Também devemos ser nós aqui neste mundo, como ela, servidora, ativa, aquela que se alegra em ver as maravilhas de Deus nesse mundo e colabora para que outros possam fazer a mesma experiência. Mas também nós precisamos compreender que essa experiência, ela finda, ela é transitória. A glória nos espera, não está aqui. Isso não quer dizer que esta nossa vida não seja feliz, não deva ser feliz. Mas a glória eterna está nos céus, irmãos. Todos estar sempre preparado. Porque um dia nós, depois de toda uma história de vida, pela fé que temos em Jesus Cristo, pelo amor que temos pela Virgem, pela fidelidade que depositamos em Deus, vamos adentrar nesta realidade. Cremos, lá estão os nossos entes queridos que já partiram e que serviram a Deus com todo o amor e tendo ela como modelo, proclamaram a sua fé em Cristo Salvador. Dia nós nos reuniremos na casa do Pai, porque a nossa fé, a fé que herdamos do Senhor e que Maria nos deu, que é uma fé que sobe ao mais alto dos céus, é uma fé contínua, como um senso aqui, como um ambiente, mas se dirige ao alto. Nossa fé também é assim, ela leva o bom perfume ao mundo,
mas ela está sempre nesse movimento de ascendência, tal como a Virgem. Meu lugar é no céu, quando chegar a hora. Meu lugar é aqui, porque é neste plano que eu vivo o meu batismo, o meu apostolado. É aqui que eu declaro amor ao Senhor, amor à igreja, que nos ajude a Virgem a contemplar as alegrias deste mundo e um dia habitar na casa do Senhor. Não é promessa, nada, nenhum dragão, nenhuma força, tal como nos apresentou o livro do Apocalipse, é capaz de parar de Cristo. Não. Quando nos vemos ameaçados, tal como o dragão aqui, que representa o Império Romano, Deus vem ao encontro desta mulher, que na visão de São João é a igreja que acolhe o Cristo, a igreja que protege os valores deste mundo, que Deus faz com que a igreja seja abrigada da experiência de Cristo Jesus. Nada, nem mesmo as maiores forças maléficas, opositoras a Cristo e à igreja, são capazes de vencer o poder de Deus. Nós, tal como a Virgem, estamos todos guardados no coração do nosso Deus. Nunca Ele nos perde do seu olhar. Olhou para a Virgem, olhará para nós também. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.